Eu só quero dizer que estou feliz que o Irã esteja fazendo os sionistas, como Netanyahu, pagarem pelo genocídio que cometeram na Palestina. Assassinaram crianças, idosos, mulheres, que seja. Como eles os fazem pagar? Como está fazendo eles pagarem sem ter da mesma maneira, com a mesma moeda? Primeiramente, Não há nenhum genocídio. mas tanto faz, como está fazendo pagar? Irã, o que Israel fez com ele? O que o Irã fez com ele? Israel estava atacando os pontos militares. O principal disso é mais decente. Na guerra, por outro lado, os ataques são genocidas. São genocidas. E eles vão pagar por isso aqui. Oh! Onde for. Jamais. É o que tem em sua carta fundacional uma mensagem de ódio e genocídio aos judeus. E isso está em todo o mundo. Todo mundo viu o genocídio na Palestina. Não. Não se justifica de forma alguma com palavras vazias como as que essa garota diz. O mundo viu pela televisão, pelas redes sociais, por todos os lados, como destruíram o futebol, o dos jovens, das crianças, como mataram os pais dessas crianças, Como mataram pessoas. nas redes sociais, Não importa o que eu diga, a verdade, a verdade vai recair sobre vocês. assim como estão caindo os mísseis do Irã, Assim a verdade vai cair. Então continuem mentindo, continuem... mentindo. Vamos ver. Quero te perguntar algo. Sim ou não? Não. Palestina livre é que este cenário está. Essa cena é muito engraçada. Livre do Hamas. Qual é o seu nome, homem? Qual é o seu nome? Como você se chama, João? De onde você é? João da Argentina? João da Argentina, você é muçulmano? Sou católico apostólico romano. Pronto, temos o João, um católico argentino que está dizendo que Israel é dos maus. E temos na mesma conversa uma muçulmana, Xiita, que é a religião do Irã, que ela mesma diz que o governo do Irã está fazendo errado, que o Hamas é que são os maus. Se você tem a cena, é tão engraçada. As pessoas que têm um conhecimento maior em detalhes, E vivem isso no seu dia a dia. Porque ela é muçulmana xiita, ela sabe que sou atolá, conhece essas escolas e entende o conflito. ela despreza isso. Você, Que é o católico na Argentina. o ignorante que nem sequer sabe que Juan, me diga qual é a definição. Juan, Espera. pode ter paciência? Me diga a definição de genocídio. O que é genocídio? O que é genocídio? Assassinato brutal de crianças, idosos, jovens, que não têm defesa de absolutamente nada? Isso não é um genocídio? Essa não é a definição de genocídio, Juan? Essa não é a definição de genocídio. Você usa palavras sem saber o significado. Não importa a definição ou o que realmente fizeram. Então, se eu for... E então, se eu for e matar um mosquito, é um genocídio de mosquitos. Como assim não importa? A definição, Juan. Usa um pouco o cérebro e me diz, qual é a definição de genocídio? Você está usando palavras que não conhece? Choram porque enfrentam um verdadeiro poder, choram porque enfrentam um grande Juan. Vamos ver. Juan, diga olá. Choram, correm e se metem nos búfalos. Juan, uma pergunta, continuem correndo. Uma pergunta síria. Juan, deixa, espera, aguenta. Segura o choro por um segundo e escuta. Conversa como se fosse um adulto. Escuta um pouco. Eu estou tentando ouvir seus pontos de vista. Percebi que você não tem a menor ideia do que está falando. Quero te perguntar, me diga com calma, sem chorar. O que foi? Me diga. Na Síria, por exemplo, onde massacram 500 mil de pessoas, isso é um genocídio cometido pela Síria. Juan, volta para a realidade. Foi procurar um dicionário para ver o que é. Quer justificar a morte de crianças palestinas? Juan, me diga, o fato da Síria ter matado 500 mil de pessoas, isso é um genocídio, Juan? Mas você pode ter uma conversa como se tivesse um pouco de intelecto. O que você quer esconder? O que você quer esconder? Por que você quer esconder? Não, eu estou te explicando. Eu estou te explicando porque não há nenhum genocídio. Estou explicando que não há genocídio, e você tenta dar explicações sem sentido. Você é um sionista? Sim, sou sionista, esta é a bandeira de Israel. Meu amado país, eu sou sionista. Mas a minha pergunta para você é muito simples, mas você nem sequer tem a capacidade de responder a uma pergunta tão simples. Eles são assassinos? Você pode responder uma pergunta simples? Juan, assassinos?
Juan, à part? Dizer palavras sem saber o significado, responder o quê? O que quer que eu diga? Síria matando 500 mil de sírios, isso é um genocídio? Assassinos, você entende o que está dizendo sobre assassinos? Juan, Então, por favor, quantos anos você tem, Juan? Juan, quantos anos você tem? Vocês são criminosos, bombardeiam abrigos, abrigos de gente inocente, vão matar gente lá, bando de covardes, agora estão se borrando porque o Irã está bombardeando tudo. Juan, quantos anos você tem? sim, pagando por isso. O que acontece no mundo dela, na mente dela? Tenho 15. 15. Ah, bom, você é uma criança. Tenho 15 anos. Ok, Juan, aos seus 15 aninhos de idade, se a Síria mata, se o governo sírio em sua guerra matou 500 mil pessoas, isso é um genocídio. Está em choque? Quem tenta justificar o que faz não vai conseguir. Na verdade, não, Juan. Você não tem o direito de castigar. Na verdade, você é um garotinho e eu, mesmo com 15 anos, estou sendo castigado. Eu já tinha mais habilidades que você. Mas não te julgo, nem de bronze nem de chumbo. Nenhum escudo vai protegê-lo. Eles viverão assustados sempre que ouvirem uma sirene, vão se mijar. Vão se borrar nas calças ou você vai dialogar? Porque vão viver traumatizados? Vão viver como assassinos. E você, mulher, você é bem sionista, se beneficia das suas redes sociais e é sionista. Você está atuando para chamar o povo do Irã, entendeu? E você vai revisar a página, vai ver que não é sionista e que você é sionista. Não seja sionista você. Tudo o que você faz é lançar falácias ad hominem. Que existe no mundo. Sionismo é a porcaria feia das pessoas que seguem. Bom, enfim. De viver em um país. Por que você quer negar a outras pessoas o direito de ter um país, um território fixo? Por que você quer fazer isso? Isso é uma mentalidade de opressor? Isso significa que você é um opressor? Você é sionista de Alita que finge ser muçulmana, mas não é? Não importa, não. Sim, eu sei o que eu sou. Ela acabou de nos dar uma aula inteira sobre o islamismo xiita, citou hadiths pra gente, ou seja... Ela explica pra gente? Explica os ramos do islamismo xiita. Agora você diz que ela não? Alguém tem que falar isso na cara, bando de idiotas. Todo mundo tem que ouvir isso sendo dito na cara. Agora chorem com o Irã. Ela vai comer isso num cachorro quente? Bom, João, obrigado por ter participado, João. João vai comer, eles vão devorar, já entendemos. Você passou vergonha, teve sua chance de justificar sua causa. Você passou vergonha na frente de centenas de pessoas. E esse vídeo vai ser visto por milhares de pessoas. Para que todos os presentes possam ver qual é o lado, qual é o nível daqueles que são contra Israel. Vocês são uns idiotas, vocês são sionistas, como se isso fosse. Vocês são isso, vocês são aquilo. Assassinos, sionistas, suicidas, malnascidos. Bem, Juan... Juan, você teve sua chance, fez papel de ridículo, esquartejar crianças, esse é o seu nível, te felicito, assassino, não. Isso não está acontecendo, é só coisa da sua cabeça de menino de 15 anos. Você está imaginando cenários que não existem? No caso, Juan... Um abraço. A porta está aberta para você, pois se ridicularizou e não explicou nada. Maldade só existe na sua cabeça, que é cheia de mentira. Bom, Juan, e a dessa mulher talvez seja ir para lá já, e mais, veja só. Papai também não é autoridade de ninguém, não é representante de Deus na Terra. Ponto final. Bom, para o público, vejam de verdade a diferença. Nur, uma mulher muçulmana, xiita, que acabou de nos citar, nos deu uma verdadeira aula sobre como é composto o islamismo xiita, etc. E ela tem sua postura, ela ouve outros pontos de vista. A Francisco Gilgaide, que tem pontos de vista que costumam ser muito desafiadores até mesmo para um muçulmano. E Nur tem a coragem intelectual, a honestidade intelectual de enfrentar ideias diferentes. Mas aqui temos Juan, um católico da Argentina que não faz a menor ideia, menino de 15 anos que deve saber do conflito só pelo TikTok, de páginas que distorcem informações, inteligência artificial e outras bobagens. E qual é a grande diferença? Que Nur, que eu tenho certeza, Nur, aqui você não é a favor da guerra nem nada do tipo. Mas concordamos que o extremismo de jeito nenhum é bom, extremismo como o do governo iraniano não é bom. Por outro lado, temos o Juan, que os maus do passeio. É o país democrático que foi atacado simplesmente numa manhã por ser judeu. E essa é a narrativa que ele defende porque não entende desses assuntos. Senhores, sejam bem-vindos a entender por que as pessoas são contra Israel e por que outras pessoas não.
Primeiro, abraço para Aníbal. Não quero ser grosseiro, mas o governo e as forças armadas do Irã não têm como enfrentar Israel. Tenho vergonha desse pseudo-humorista neonazista argentino. Sim, sim, de verdade que Milei deve estar envergonhado de ter um compatriota desse nível. Obrigado, Aníbal, por participar. Nur, obrigado a você também. Te mando um abraço. Obrigado por participar. E espero que possamos dialogar sobre temas mais polêmicos. Polêmicos, em outra ocasião. Claro, só mais uma coisa. Al-Aqsa está no céu, não está em Jerusalém. E quero dizer a todos os muçulmanos que estão aqui presentes que nossos imames infalíveis, descendentes do profeta Maomé, em suas narrações em nossos livros mencionam que Al-Aqsa está no céu, não em Jerusalém. E não continuem repetindo essa falácia, porque é assim que começaram a ter disputas por um lugar que é uma cidade sagrada. Sim, mas não é uma das principais para o Islã, para que fiquem tão apegados querendo ficar com Jerusalém. Porque Al-Aqsa está no céu. Isso é dito pelos imames infalíveis, está em nossas narrativas. Então, desculpe, não, vocês não podem continuar com essa mentira, podem continuar admirando Ammar al-Yatab e Abu Bakr, que traíram o profeta Mohammed, que martirizaram a filha do profeta Mohammed. Vocês não podem continuar com todas essas mentiras. E Al-Aqsa está no céu. Não foi o filho do vizinho de Nozick quem disse isso. Jam. Foram os descendentes dos purificados do profeta Mohammed que disseram: Al-Aqsa está no céu. E também vi outro vídeo de perguntas aqui de um rapaz que dizia que Israel falhou. O que importa em que Israel falhou em 7 de outubro? O que importa aqui é que o que aconteceu não deveria ter acontecido. Por quê? Porque os muçulmanos deveriam ter ética, valores e não tiveram quando fizeram isso e se meteram a fazer uma coisa dessas. Isso sim foi por ideia de genocídio. Isso sim foi por ódio aos judeus. E não pode ser que um muçulmano faça esse tipo de coisa. Eu vim aqui para dizer aos muçulmanos que isso é monstruoso, é aberrante. É incongruente tudo o que eles fizeram, já que muçulmano significa submeter-se a Deus. E vocês que apoiam esse tipo de bestialidade não estão se submetendo a Deus? E quando vier o 12º ímã com eles, vocês vão ter que prestar contas ao 12º ímã, que será enviado por causa dessas bestialidades que cometeram. Bom, eu sou da facção xiita. Um muçulmano significa ser obediente e se submeter, não se submeter a mim, al-Hussein, nunca é mencionado. E o que estão fazendo? Estão se submetendo a esse senhor, aos seus pensamentos, à sua ideologia de ódio para agir com base nisso? E então, onde estão ficando aqueles que dizem seguir a suna do profeta Muhammad, os sunitas? Você me permite fazer uma pergunta, então? Quem seria o Ayatollah para você? Eu não sou da escola Uzuli, e muitos xiitas, duodecimanos e manos não somos Uzulis. Quero comentar que os xiitas, duodecimanos e manos têm 2 escolas, na verdade 3, que é a Uzuli, onde eles estão primeiro os xiitas, duodecimanos e manos, depois fazem a escola Uzuli, onde eles começam a fazer esses graus acadêmicos, que é ser como Sheikh. Estudam algo como Kalam ou teologia, Sheikh, Ruya, Tul Islam, Ayatollah, grande Ayatollah, que são os marjas, como Khamenei e tudo isso. E fizeram isso dos turbantes brancos para aqueles que não são descendentes da linhagem da família do profeta, e os do turbante preto, que, segundo dizem, descendem dessa linhagem que remonta até a família do profeta, o profeta. Certo? Então, esses do turbante preto podem ter estudado metodologia ou podem ter estudado medicina, etc. Mas, nesse caso, eu não sou da escola Uzuli e muitos de nós não somos da escola Uzuli. E os marjas não são nossa autoridade. Jamenei não é nossa autoridade, nós não seguimos Jamenei. Aliás, muitos de nós somos contra. Inclusive, até mesmo entre os próprios Uzulis, há quem seja contra Jamenei, contra a forma como ele age. Então, não são todos.
E eu quero comentar aqui que muitos seguem Jamenei, nem sequer são muçulmanos, muitos apoiam Jamenei sem nem mesmo serem muçulmanos, e muitos apoiam Jamenei sendo sunitas, e muitos apoiam Jamenei. Pois é, ou seja, porque sim, porque como você disse, existem os protocolos do sábio Sião, e já fizeram uma campanha ruim contra os judeus. Então é só isso porque sim apoiam Jamenei. Qual é o futuro desse governo? Na sua opinião? Qual deles? Eu acho que muitos iranianos são contra isso e eu acredito que isso vai acabar porque eles são contra o que Jamenei fez. Muitas pessoas dizem que isso aconteceu porque a cultura ocidental se infiltrou lá. Mas por que que eles colocam a culpa de tudo nos governos ocidentais? Se as pessoas estivessem de acordo, elas não dariam atenção a outros governos, mas as pessoas estão insatisfeitas. Por quê? Porque uma espiritualidade deve ter uma motivação intrínseca, não forçar as pessoas a acreditar ou fazer algo, porque é aí que você vai criar essa resistência, vão criar uma aversão, e é o que está acontecendo. Uau, Nur, o que você diz é extremamente revolucionário. Eu acho que vozes como a sua deveriam ser mais ouvidas. Tenho certeza de que não vamos concordar em muitos outros assuntos, mas acho muito interessante ouvir esse ângulo do Islã Xiita, que não é o que normalmente se ouve nos fóruns que fazem barulho, sabe, na mídia. E tudo isso, de verdade, acho muito interessante. Agradeço por você ter participado da conversa e, bom, te desejo sucesso e espero que, inshallah, em próximas ocasiões possamos conversar também. Sim, eu sei que você já está com o tempo contado. Mas também quero te dizer que nós, xiitas, temos livros diferentes dos sunitas. E nos livros xiitas não há narrativas de ódio contra os judeus. Não existe isso, tá bom? E se no Alcorão há alguns versículos que dizem algo sobre os judeus que provavelmente não é muito agradável, também dizem o mesmo sobre os próprios muçulmanos, ou seja, sobre as pessoas em geral. E não está dizendo que são todos os judeus, mas como existe esse ódio contra os judeus, dizem, olha, o que está escrito é sobre todos. E isso não é verdade. Porque sabemos que há muçulmanos que não são boas pessoas. Há católicos, há cristãos, há judeus, há de tudo, pessoas boas e más. Não importa que fale em eliminar judeus só porque diz coisas sobre muçulmanos. Não. Não, mas não diz que é preciso humilhá-los, ou não sei se você tem isso. Sim, Sagiron, humilhem-nos, para que sejam humilhados. Não, mas isso deve ser do livro Zunis, porque isso sim, quero te comentar que nos livros Zunis é onde diz que há um Corão. Por isso você tem a raia. E o número? Não lembro, acho que é 929 ou algo assim. Beleza, vou verificar isso. Mas eu quero comentar com vocês que na carta fundacional do Hamas tem um hadith, onde diz um hadith feio, né? Onde diz que a árvore e que umas pedras e não sei mais o que. Quer dizer, isso está no Sahih Bukhari ou no Muslim, não sei. Está em vários lugares. Mas esse é um hadith que é muito feio, não está nos livros xiitas. E eu quero dizer a todos que isso está errado, porque eles cuidaram disso. A facção Zunis se encarregou de seguir Omar al-Yatab Abu Bakr, o primeiro califa, que foram traidores do profeta Muhammad. E eles começaram a fazer, a partir deles começaram a fazer um livro Zuni, da facção Zuni, que até o momento, se quiserem entrar na página, fizemos um mapa das escolas Zunis, ou umaris xiitas. E é daí que surgem os wahhabis, os salafistas jihadistas. Não sei se podemos dizer aqui a palavra, e Alca e os irmãos muçulmanos, eles os criaram, os talibãs vêm de uma escola Zuni. Certo, então eu quero dizer que isso está errado e que não temos as mesmas narrativas, nem mesmo pouquíssimas narrativas. Xiitas dos livros falam dos meus que nada têm, obrigada.